Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um episódio do Prisma Podcast. Estamos aqui nos estúdios do Prisma, onde você pode acompanhar aqui no Media Lab todos os nossos episódios que estão armazenados on demand no canal do Céu e Pepel. Esse canal está ligado ao Centro de Educação e Letras e ao Mestrado em Ensino. Se inscreve, acompanha conosco e fica acompanhando as nossas produções. Hoje é uma tarde muito especial, dia 27 de março. Nós estamos aqui para receber o linguista indiano Kanavilil Rajagopalan, que está lá na cidade de Rio Branco, a nossa capital, na UFAC sede, participando de um evento organizado pelo ELAI, é o segundo seminário internacional daquele grupo de pesquisa ELAI. Isso mesmo, a professora Gracinete gentilmente conversou com o professor Kanavilil Rajagopalan, que cedeu um espaço para conversar conosco, e vamos para lá agora. Mas antes disso, eu apresento aqui no estúdio a minha equipe que vai ajudar nesse processo de conversa com o professor, a Lara Fábia Davi, minha discente do programa de pós-graduação em ensino. Muito obrigado, Lara, por estar aqui conosco. Prazer. Boa tarde para você. Boa tarde também para o José Vito, que está na técnica acompanhando todo esse serviço de produção e pós-produção. Professor Kanavilil, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-lo. Nós estamos aqui para essa conversa, então eu gostaria de começar perguntando do senhor como é que está, de você, né, desculpe, como está a sua estadia em Rio Branco, como é participar desse evento. É a segunda vez, se eu não me engano, que o senhor vem na Universidade Federal do Acre. Faz para a gente um histórico aí das suas vindas a nossa Universidade Federal do Acre. Se não me engano, deve ser quarta, talvez quinta vez que eu estou aqui. A primeira vez que eu passei por aqui, me lembro, em 1990, e foi parar na cidade de Beijão, onde eu ministrei um curso de 3 semanas. Muito obrigado, gente. Então o senhor já é um freguês do estado do Acre, visitando sempre a nossa universidade. Muito obrigado por estar sempre conosco, por manter essa conexão com a gente. Eu lembro que em 2015 teve um evento, acho que era uma semana acadêmica do curso de Letras em Inglês, e o senhor estava, e naquele momento eu também fui convidado para fazer uma palestra, onde eu conversei na perspectiva do local para o global, inspirado nas suas contribuições teóricas, em que ali eu apresentei alguns objetos de ensino que eu vinha fazendo naquele momento aqui no curso de Letras em Inglês. Aí a minha pergunta para o senhor vem nesse sentido de dizer que eu tinha uma insegurança muito grande de falar em inglês em público, porque eu nunca sabia qual era eu tinha medo pelo fato de ser o local, eu tinha medo de me expressar publicamente em língua inglesa, porque eu sempre fui desse contexto, e assim, eu achava que ia ser subjugado pela variação do inglês que eu utilizaria, né, que eu utilizava na minha identidade mesmo de professor de língua inglesa. E aí, lendo os seus construtos teóricos, eu fui ganhando força e fui ganhando esperança e convicção e até confiança para me expressar, porque eu compreendi que o importante era você ser compreendido, mas foi os seus construtos teóricos, foi a leitura dos seus textos que me deu essa confiança. Então eu queria que o senhor falasse hoje para os nossos alunos que estão acompanhando e vão acompanhar esse podcast, sobre a questão que inglês utilizar em momentos que nós falamos de inglês como uma língua franca. Porque eu tive esse medo, tive esse processo, mas hoje eu me sinto muito mais à vontade, que o importante é eu ser compreendido. Antes de mais nada, eu agradeço o convite de participar dessa discussão. E a discussão de expansão da língua inglesa é um assunto muito caro para mim. Eu venho trabalhando mais de 20, 30 anos nessa temática. Em relação à sua pergunta específica,
começo respondendo que a língua inglesa já não é mais monopólio nem daquele país. Já era tempo. Hoje em dia, eu nomino isso como World English. Inglês mundial, inglês global. É uma experiência da história, do ponto de vista da história de línguas, é um acontecimento sui generis. Nunca teve uma coisa paralela. Ou seja, hoje a língua inglesa foi apropriada, a palavra certa é apropriada, anotada e apropriada por vários países, sobretudo países de ex-colônias britânicas, né? Hoje em dia a gente fala de o inglês indiano, o inglês nigeriano, o inglês sul-áfrica do Sul, o inglês queniano, e assim por diante. Então, já não faz mais sentido dizer qual é a forma correta de falar. O inglês é uma língua multipolar. Tem muitas formas de falar isso. Por isso que eu volto à questão que você pensou. Eu acho que é importante nós podemos expressar a ideia de tal forma que o outro entenda, ponto final. Além disso, não há nenhuma preocupação, não deve haver nenhuma. Entendi, professor. Eu gostaria que o senhor nos falasse agora um pouco sobre as suas diásporas da vida. O senhor vem da Índia, chega no Brasil, aí entra no ensino aqui no contexto brasileiro. Como que foi se dando a construção da sua identidade acadêmica, né? E como foi esses processos de diásporas? Porque o senhor foi percebendo que a identidade é um processo em construção. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Isso mesmo. Identidade é um processo. Uma coisa é em construção constantemente. A gente está... Da forma que a gente vive, cada momento a nossa identidade está sendo afetada pelas nossas circunstâncias. Então, isso é a experiência de milhões e milhões de pessoas. Acontece que no meu caso, tem alguns ingredientes que talvez diferenciam a minha história da maioria dos outros. Eu, por exemplo, nasci numa família trilingüe. Meus pais falavam idiomas diferentes, isso na Índia. E eles usavam a maioria do tempo em inglês para se comunicar entre si. Então, até entrar na escola, eu não sabia que eu estava falando 3 idiomas. Para mim era uma só. Uma língua, quando estava com minha mãe só, com meu pai, ele falava hindi, eu não sabia que eram línguas diferentes. Até na escola era inglês. Eu achava simplesmente diferentes modos de falar uma mesma língua, não tinha noção disso. Mas isso acontece quando você entra na escola, você depara puxa vida, tem uma forma assim, porque essas línguas têm grafias diferentes. Agora, como se não bastasse, meu pai foi transferido, ele era oficial militar do exército. Então ele acontecia a transferência entre estados. Na Índia, isso implica uma língua diferente. Cada estado, a divisão de estados na Índia é feita com base nas línguas. Então eu tive que começar tudo de novo. A alfabetização, por exemplo, na Índia, uma criança é considerada alfabetizada só quando ela souber ler e escrever 3 grafias, representando 3 línguas. Alfabeto romano para escrever inglês, alfabeto Devanagari para escrever hindi e idioma local. No meu caso, minha mãe falava língua Malayalam, então uma das primeiras línguas que eu aprendi foi uma língua Malayalam, que é língua dravídica, completamente diferente. Agora, na medida que meu pai foi sendo transferido no estado, eu tive que começar a aprender. Então, eu já na Índia falava 5, 6. Sim. E daí, quando eu cresci, eu também comecei a viajar muito. Eu era, assim,
mochila local e viajava. Então eu fui aterrissado no Nepal. Então eu aprendi a falar Nepal. Eu era professor na universidade lá. Passei um período de 1 ano e meio em Afeganistão, Cabul. Até hoje eu consigo arranhar um pouquinho de Pashtun, que é a língua falada. O Brasil não estava no meu horizonte. Sim, sim. Eu fui fazer um curso de mestrado na Escócia. Foi em 72, certo. 1972. Quando tudo mudou, quando eu conheci uma linda menina. Menina essa que até hoje é minha esposa. Sua esposa. Então, isso me trouxe no Brasil. Aí como que se deu isso? Como o senhor vem para o Brasil, aí começa a trabalhar na Unicamp? Conta pra gente um pouco disso. Isso. Bom, aí foi... Português foi um tremendo desafio. Porque eu não tinha nenhuma outra língua latina. Na Índia Britânica, francês era uma língua off-limits, porque ele tem aquela rivalidade grande, então francês não entrava. Então eu tive que começar tudo de novo. Eu penei muito para entender a diferença entre ser e estar. Que diabo é isso? Ser, entendeu? Essas coisas me derrubou muitas coisas. Então ainda também eu penei muito. Eu me lembro a palavra dormir, eu não conseguia colocar na minha cabeça, por que dormir? Onde que eu... Não teve um dia, Estrela fez um... Dormir, eu lembrei a palavra em inglês, dormant. Dormant, em inglês é uma palavra poética, adormecida, né? Aquela moça adormecida, aquela folclórica. Isso mesmo. E tem um dormente também. Estado de ferro, né? Dormente, certo, quebrei galho agora. Então eu tive muita pena. Eu penei muito mesmo. Quando vinha, eu não falava português, claro. O que me salvou foi a Universidade Católica, PUC, São Paulo. Estava precisando de um professor de literatura. Eu, justamente, o que eu fazia em Nova Delhi, eu era professor de literatura. Ele dizia, puxa vida, você veio agora, você está... Nós damos mãozinha. Aula de literatura inglesa. Bom, aí também tem uma outra complexidade, né? Porque ontem estava na minha palestra ontem, estava comentando isso. Eu tive um problema muito sério com ensinar inglês também. Porque meus alunos, a maioria, eles são ingleses, eles tinham um imaginário muito inglês, com Hollywood, inglês com Miami Beach. Para mim não era nada disso. Inglês mesmo um instrumento de luta contra o Império Britânico. Então, inglês, a questão da língua, para mim, até hoje, eu sento para qualquer língua. Tem uma sobrecarga de questão política mesmo. Então, eu estava muito frustrado, mas, graças a Deus, a Unicamp me sondou se eu queria entrar no departamento de linguística. O que me atraiu, antes de mais nada, foi, puxa vida, eu vou me livrar do inglês agora. E foi no Unicamp, eu aprendi português para um pouquinho mais ensinado linguística, uma palavra. Então, eu penei muito, mas pelo menos você estava contente. Entendeu? Então, tudo indo bem, todo consegui. Aí nessa sua vivência na Unicamp, o senhor envereda ali, você segue nos caminhos da pragmática. Como que a pragmática, ela no campo da linguística, ela consegue resolver questões sociais, assim, do dia a dia? De vida cotidiana, melhor dizendo. A nossa vida, em vez de concentrar na estrutura, em vez de concentrar na língua como objeto, a gente procura entender de que a gente usa a língua na vida real. A distinção seria mais isso do que qualquer coisa. Como é que a gente efetivamente usa
língua? Para que finalidade? Em que condições? Quais relações sociais afetam a nossa forma de encarar a língua? Então, aí, quando você puxa, você tem uma outra série de questões, inclusive de ordem política. Então, discriminação, milhões de pessoas sendo discriminadas por causa da língua, o sotaque. Então, essas questões são muito mais interessantes. Eu comecei a achar muito mais desafiante e tinha alguma utilidade de pesquisa sobre essas questões. Eu comecei a pensar que isso é uma forma de dar algum retorno ao povo que sustenta. Né? Então, eu me desiludi com a forma de pensar a língua como objeto lá. Daí, para que serve isso? De vida, do dia a dia, entendeu? Muito bom, professor. E eu gostaria de saber agora como o senhor posiciona a linguística, né? A linguística crítica, que é essa que o senhor defende, para também contribuir com a solução de problemas sociais com engajamento. Não existe investidura, pode até existir, mas o senhor defende na linguística crítica que nós temos que ter, ela tem que ter uma responsabilidade social. Para o que o senhor diria para os nossos discentes, para os nossos alunos da graduação que estão acompanhando esse podcast sobre essa perspectiva, professor? A linguística crítica é extremamente importante, sobretudo nós que habitamos o chamado hemisfério sul. Né? Hemisfério sul, no sentido político, não é idêntica ao hemisfério sul, entendeu? Sul é uma questão de posicionamento no mundo, história de subdesenvolvimento, povos que estão ainda lutando para atingir um certo nível. Então, por exemplo, Índia, geograficamente, está no hemisfério norte, mas pertence sul, politicamente. Entendeu? Então, o Paulo Freire que começou a usar esse termo suliar nossa mente, maior grito de guerra. Paulo Freire foi importante na minha vida, crescimento intelectual. Paulo Freire, eu sempre colocava, nosso subdesenvolvimento, muitas vezes, ainda é tolerada e cultivada por nós mesmos, porque a gente introjetou essa ideia de tudo que vem do norte é importante, nós no sul apenas serve para usufruir o que eles produzem. Contra isso, o Paulo Freire sempre gritava, é preciso suliar a nossa cabeça. O que é suliar? Ou seja, problemas são nossos e a gente não vai esperar que outros nos deem soluções. A gente tem que procurar nossas soluções. Isso não é simplesmente repetir o que se produz lá. A gente tem muita... facilmente a gente cai nessa armadilha. A teoria produzida lá na Europa, a gente importa, e aí a gente precisa retrabalhar isso. Então, é uma versão que a gente usa na questão de linguagem em geral, aquilo que a semana 22 colocou isso, antropologia. Essa forma que a gente usa de antropofagia. Mário de Andrade, por exemplo, ou seja, a gente precisa, às vezes, pensar sobre as teorias que eles produzem, repensar, pensando a nossa realidade. Não é simplesmente copiar a teoria, tentar aplicar. Em vez disso, a gente compra, olha para o que eles fazem, mas tem que mastigar aquela teoria. E tem que regurgitar uma forma nova de fazer a teoria mais adequada para resolver nossos próprios problemas. Então, linguística crítica, quando eu falo de linguística crítica, é basicamente isso. É preciso repensar essa teoria à luz das nossas
Muito bem, professor. Nós temos que antropofagicamente nos apossarmos daqueles que eles reproduzem e reproduzirmos a nossa maneira. Isso é pensar localmente, né? Pensar global a partir da perspectiva local. Você me inspirou muito a partir dessa concepção. E eu queria que o senhor me ajudasse, eu não vou fugir desse senhor, porque eu tenho esse hábito de ser educado para tratar as pessoas como senhor. Mas veja, como que nós estamos num contexto onde nós convivemos, nós temos aqui o curso de licenciatura indígena, nós temos o curso de letras em inglês, o curso de espanhol, curso de pedagogia, é o que constitui o centro e o curso de letras português, é o que constitui o centro de educação e artes, não, centro de educação e letras aqui do campus Floresta da universidade. Nesse contexto aqui geográfico, a gente convive com 16 grupos étnicos diferentes, né? Então, como que o senhor avalia a política de ensino de línguas no Brasil hoje, que não considera as línguas locais, essa diversidade linguística, como é o caso do estado do Acre? Eu admito minha ignorância sobre a realidade do estado local. Eu não conheço tão bem, mas eu posso dizer, em relação à minha experiência em vários outros estados, onde eu cheguei a conhecer muito mais perto. Eu sempre fui bastante escéptico em relação à ideia de centralizar a política educacional a partir de um lugar e dizer, agora aplica isso. Isso nunca dá certo. O centro, por exemplo, o BNCC, tem essa de ficar um só programa aplicável para todos os países, todos os lugares, não. Nossa realidade é muito diferente. Cada estado, cada região tem sua especificidade. Então, não adianta tentar aplicar uma teoria geral e tentar colocar. Não, você tem que pensar a partir de cada realidade. Cada realidade é uma coisa diferente. Então, eu acho que isso precisa fazer. Ou seja, essas políticas, macropolíticas que vêm do Brasília, por exemplo, né, centralizadas, as pessoas pensam no conforto ar-condicionado de uma sala e pensando o que tem que ter, né? E no fundo, quando você pensa educação, qual é o cidadão típico? No fundo, a questão é qual é o cidadão brasileiro que eu estou projetando através desse quadro. Eu acho que isso é muito complicado. O famoso filósofo Foucault, né? Foucault falava uma coisa que eu aprendi muito cedo. Ele falava, olha, eu tenho temor quando alguém começa a falar o homem, a mulher. Peraí, eu quero saber que homem. Homem é uma coisa tão abstrata, né? Idealizado. Quando você começa a descascar esse homem, esse conceito homem generalizado, você começa a enxergar uma série de atributos que são ocultos. Esse homem normalmente é branco, heterossexual, uma série de atributos que a gente nem tem coragem de declarar isso. Mas a gente está pensando num homem com essas qualidades que a sociedade, por algum motivo, coloca como o homem. O resto é o resto. Aberrações a partir dessas. Então, a gente tem que resistir isso. Isso é muito perigoso. A gente repete essas políticas sem saber o que nós estamos dizendo. A gente tem que falar, peraí, não adianta, eu não quero saber desse homem. Eu estou interessado em indivíduos de carne e osso andando por aqui. A situação deve ser muito diferente desse homem que a filosofia postula, idealizando. Então, eu acho que no campo da educação, a gente sofre muito quando você tenta aplicar
teorias gerais para contextos específicos. A gente tem que começar com o pé no chão e dizer qual é a nossa realidade. Se tem 16 grupos de tribos, de realidades, a gente tem que atender essa realidade. Muito bem, estamos aqui no laboratório Media Lab, conversando com o professor Kanavelil Rajagopalan, diretamente de Rio Branco, lá dos estúdios do ELAI, numa sala disponível para este evento agora. E nós estamos repercutindo aqui, discutindo com ele sobre políticas de línguas, sobre a linguística crítica, sobre as diversas variações de ensinar inglês, as diversas possibilidades. Conversamos com ele sobre isso. Vamos voltar aqui para o papo para eu perguntar para o professor agora. Professor, quais são as temáticas que o senhor poderia comentar agora, que o senhor está trazendo aí para o debate, que o senhor ainda está, você ainda está ligado a programa de pós-graduação, que a gente sabe. O que é que o professor está interessado em investigar, em pesquisar ainda? Que eu sei que o senhor é um workaholic também. Eu já fui mais workaholic. Eu estou levando mais devagar. Mas mesmo assim, eu participo de 3 cursos de pós-graduação. Além da Unicamp, continuo orientando alunos. Eu trabalho também em Vitória da Conquista, Bahia, e Palmas, Tocantins. Eu participo orientando teses, diversos de curso. Muito mais devagar do que quando chega com 80 aninhos da minha vida, eu tenho que manejar um pouco. Mas eu gosto de trabalhar. O que eu faço? Eu gosto de continuar trabalhando, porque eu ainda acho que eu tenho o que contribuir para essa sociedade. Então, enquanto saúde permitir isso, eu vou continuar fazendo isso. Bom, sobre as minhas pesquisas atuais, eu sou pesquisador do CNPq, pesquisa financiada pelo CNPq, e meu foco tem sido, ultimamente, um fenômeno chamado translanguaging. Translinguagem. A tradução translinguagem traz certas complicações, mas mesmo quando eu escrevo textos sobre isso, eu prefiro usar a palavra inglesa, translanguaging. Olha, foi um prazer conversar contigo, Rajan, vou chamar assim. Gracinete, eu agradeço muito. Olha, a gente registrou aqui a importância dos seus construtos teóricos, seus livros. A gente tem muita honra de recebê-lo na Universidade Federal do Acre, como sempre. Então, em nome da professora Gracinete, eu agradeço a sua participação. Eu sou Mauro Shoa, finalizamos então aqui mais uma edição do Prisma Podcast. Um abraço a todos vocês, se inscreve no canal e fica conosco para os próximos episódios. Até mais!